Atenção, mentoria super importante. Estamos avançando, mergulhando na matriz de referência do Enem, o manual da prova do Enem, a nossa Bíblia na preparação ao longo do ano, focada no Enem, né? Direta ao ponto aqui do Enem, a regra do jogo do Enem. Eu já comecei com a tela aqui, com a matriz de referência em matemática, porque agora talvez seja a mentoria mais importante quando se fala em matriz de referência. Olha para a tela, acompanha, por favor. Repara aqui, nós já vimos o que que é competência, o que que é habilidade. Agora você vai entender exatamente como melhorar a tua TRI, como ficar amigo da TRI. O que que é TRI para quem ainda não entende essa sigla? TRI é a maneira que o Enem usa, é o critério que o Enem usa para corrigir a prova deles. O segredo da TRI é uma coerência. Você já ouviu falar sobre isso? É muito mais importante, vale muito mais para o Enem acertar aquilo que é fácil do que acertar o que é difícil e errar o fácil, né? O Enem ele pede uma coerência. E está aqui na tela a coerência. Você vai entender isso aqui hoje. E é importante entender isso aqui para a tua estratégia de estudo, para a tua estratégia de prova, para a tua tomada de decisão e para organizar o teu cronograma. Olha para a tela, realmente fique atento, porque isso aqui é fundamental. Olha lá, a competência um da prova de matemática fala que a prova do Enem vai verificar se você consegue construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Eu coloquei ali uma tecla SAP disso, é a prova do Enem em matemática vai avaliar se você sabe, se você domina, se você é íntimo da matemática, do uso dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Agora, olha que interessante. Tem cinco tipos, tem cinco modelos, tem cinco questões que vão ser elaboradas e que você vai ter que enfrentar para falar se você, check, eu domino números naturais, inteiros, racionais ou reais. Olha lá, H1, deixa eu colocar aqui, H1, H2, H3, H4 e H5. Tá lembrado que H é habilidade. Então tem habilidade um, habilidade 2, habilidade 3, 4 e 5. E você está lembrado que a habilidade é a mãe de um item, é a mãe de uma questão. Então, na prova de matemática do Enem, que é muito previsível, vai ter uma questão que é classificada como H1. E o papel dela é saber se você, candidato, H1, reconhece no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Repara, repara aqui nesses verbos, ó. Reconhecer, depois identificar, resolver, avaliar. Vamos comparar dois para ficar mais fácil? Comparar identificar com avaliar. Qual dos dois verbos demanda uma atividade mais complexa? O que é mais complexo? O que é mais difícil? Identificar padrões numéricos ou avaliar? Avaliar, que verbo é esse? Que demanda? O que que ele propõe? O que é avaliar? Avaliar é um olhar crítico, né? Eu tenho que fazer várias etapas, eu tenho que fazer comparações, eu tenho que entender vários níveis para avaliar qual é o melhor, qual é o que melhor resolve aquele problema, para fazer escolhas, para tomar decisão. Identificar, não. Identificar é bater o olho e evocar se aquilo lá realmente eu identifico como
um padrão numérico, se eu identifico aquilo como um princípio da contagem, se ali é um número inteiro, racional, real, natural, identificar. Agora, avaliar, ele é mais complexo. Eu tenho que arregaçar a manga e tomar outras atitudes. Repara, os verbos, as habilidades, cada habilidade começa com um verbo no infinitivo. E a habilidade posterior sempre é mais complexa que a habilidade anterior. Então, a H1, reconhecer, para essa competência, é a habilidade mais fácil. E a H4 e H5, o avaliar, são as habilidades mais difíceis. Matou o que eu falei para você no começo da mentoria de hoje sobre coerência na TRI? O que é na prática coerência na TRI? Como é que você vai errar uma questão de identificar? Como é que você erra uma questão de reconhecer? E como é que você acerta uma questão de avaliar? Quem tem esse padrão na prova não tem coerência. Então, quem tem esse padrão na prova tem a sua TRI prejudicada. Por quê? Porque não é coerente você saber acertar uma questão complexa de avaliar e o mesmo candidato errar, vacilar, não dominar uma questão de reconhecer e identificar. O nome disso, né, depois, caso você queira pesquisar, o nome disso é taxonomia de Bloom. As habilidades são colocadas na matriz de referência de acordo com o grau de complexidade. Isso é o que se chama taxonomia de Bloom. Deixa eu voltar lá para matemática. Olha lá. Olha que interessante. Deixa eu apagar aqui para você entender exatamente o que eu estou falando. Olha só, acompanha. Eu falei que essa mentoria é uma das mais importantes para você entender o que é uma TRI coerente e para você entender as ferramentas que serão propostas no nosso cronograma. Repara aqui, ó. Reconhecer no contexto social diferentes significados. É o mesmo que falar se você domina a linguagem. Acompanhe. Olha onde nós vamos chegar. Vai ser um boom no seu entendimento da regra do jogo do Enem. Acompanha. Depois, H2. Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Aqui, ó, é o mesmo que compreender fenômeno. H3. Reconhecer situação problema. É isso mesmo, é enfrentar situação problema. H4. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico. Ou seja, eu vou construir caminhos para tomar decisão. Eu vou construir argumentações. Olha só aqui, ó. Construir argumentos. E a H5, avaliar proposta de intervenção. Então, eu construí na H4 vários caminhos possíveis para chegar a uma solução, para chegar a uma resposta, e dentre os caminhos plausíveis que eu construí, um deles eu vou escolher como a minha proposta de intervenção para aquele problema. É H5, que está aqui, ó, avaliar a proposta de intervenção. Olhe isso aqui com atenção. Dominar a linguagem, compreender fenômeno, enfrentar situação, problema, construir argumentações e elaborar proposta de intervenção. Eu vou voltar para a página número 1 da matriz de referência. Olha como tudo está ligado. Olha só qual é o primeiro eixo cognitivo da matriz de referência, que é comum a toda e qualquer área do conhecimento do Enem. Primeiro eixo, dominar linguagem. Segundo eixo, compreender fenômeno. Terceiro eixo, enfrentar situação, problema.
Quarto eixo, construir argumentação. Quinto eixo, elaborar proposta de intervenção. Ou seja, as questões que têm como característica identificar se você, candidato, domina aquela linguagem, são questões fáceis. Então, aqui, ó, é uma questão fácil. Aqui é uma questão fácil, compreender fenômeno. Aqui já é uma questão média, ou seja, você vai enfrentar a situação problema. E construir e elaborar propostas de intervenção são questões difíceis. Vou voltar lá para a matriz de referência em matemática e vou mostrar para você isso aqui, ó. H1 é uma habilidade fácil, a H2 também é uma habilidade fácil, aqui média e aqui difícil. Ou seja, avaliar difícil. Aqui, ó, proposta de intervenção é difícil. Ou seja, aqui eu tenho como verificar a tua coerência no caminhar na prova, a tua coerência na TRI. Questões fáceis, a questão média e a questão difícil. Eu consigo, então, na hora da prova, saber se aquela habilidade é uma habilidade que vai me ajudar muito na média final, vai me ajudar muito na TRI, ou se é uma habilidade mais complexa, mais difícil, e que só vai valer a pena acertar essa questão se eu, porventura, tenha acertado as questões fáceis primeiro. O difícil é que a prova não aparece as questões nessa ordem. A questão número um da prova de matemática pode ser uma questão H5, por exemplo. E a questão número 43 pode ser essa questão aqui, ó, a questão H1. Ela pode ser a 43 e essa aqui pode ser a número um da prova. Então não tem uma ordem, ela não vem numa ordem de mais fácil para o mais difícil. Não vem. Por isso que o teu treino, né, a lista de exercício, o material, tem que vir organizado. Você vai ver, se você estuda com material de qualidade, material sério para a prova do Enem, vai ver que cada capítulo aparece lá com uma competência e habilidade. Se o teu material de treino é um material bom na preparação para o Enem, se o teu simulado é um bom simulado na preparação para o Enem, vai ter lá numa resolução qual é a competência e qual é a habilidade. Estudar, metrificar, acompanhar qual competência e qual habilidade você está tendo mais dificuldade. Por exemplo, matemática são 7 competências. Vamos pegar lá a competência número 6. Aqui, ó, gráfico e tabela. Caramba, eu sempre estou errando questões sobre gráfico e tabela. Então, eu estou com um problema na competência 6. Caramba, eu estou sempre errando em gráfico e tabela uma questão de H25. H25, ó, resolver problema, é uma habilidade média. Então, eu estou errando questões médias. Se eu estou errando resolver problema e estou acertando analisar informações, que é mais complexa, a minha TRI nessa competência está bagunçada. Então, às vezes, você vai aumentar o número de acertos, mas não vai melhorar a tua média, porque você não está entendendo, não está preocupado em melhorar a qualidade dos teus acertos. E o Enem é isso. O Enem não é quantidade apenas. O Enem é qualidade, coerência. E aí agora nós demos mais um passo super importante para você entender qual é a competência, a habilidade mais fácil, qual é a habilidade mais complexa, em qual conjunto essas habilidades fazem parte da competência, e aí, com mentoria, com uma análise muito séria, com uma boa metrificação, dá para entender o que você está errando.
Caramba, se eu estou errando aqui, ó, para acabar, em natureza, eu estou errando a H1, que é reconhecer. Reconhecer é muito mais fácil do que avaliar. Então, por exemplo, se num simulado de natureza eu tenho acertado muito H4, muito H3 e eu tenho errado H1, tem que parar, a gente tem que reformular o teu cronograma, porque a tua TRI não vai ser amiga. Ela não vai aumentar. E isso aqui é fundamental. Agora, respira, calma. Nós temos até agosto para fazer isso. Não é agora, não é rápido, não é imediato. É com muita verificação, é com muita métrica, mas também é com calma. Não pode ser afobado. Mas é importante entender qual é a competência que você está com um ponto mais fraco, qual é a competência que você domina mais, qual é a habilidade que você está acertando ou errando, se ela está ou não coerente, e depois também entender se naquele raio-x, lembra da recorrência histórica, recorrência recente, daquilo que mais cai com frequência, você tem menos dificuldade. Falei para você que essa mentoria 3 era e é realmente a mentoria muito importante na nossa preparação. Ela é fundamental para você entender a nossa estratégia de prova e de estudo, ou seja, o que estudar, quando estudar, como estudar, por qual material estudar, qual competência dominar, qual habilidade dominar e na hora da prova, estratégia de prova para melhorar o teu acerto e também melhorar a sua TRI. Combinado? Então, organiza aí a anotação. Já foram 3 mentorias, já tem muito material para você estar aí impresso no teu caderno. Já tem dúvidas, então tá com dúvida, não hesita em mandar mensagem aqui para mim. Beleza? Até mais. Valeu!